Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor e advogado da União, Marcos Bittencourt. Seja bem-vindo. Obrigado, Caio. Eu agradeço aí o convite para participar do seu programa de entrevistas. Espero trazer aqui alguns esclarecimentos a respeito da área do direito público, em especial do direito administrativo. Então, como ele bem falou, o nosso tema da semana é o direito administrativo. Como que o senhor tomou gosto por esse tema? Foi na graduação? Desde a época da faculdade, nós temos algumas disciplinas que acabam atraindo mais a atenção do aluno. Eu até me lembro que na época de faculdade o pessoal gostava muito da área de direito penal, de processo penal, acho que até por ser mais emocionante. Mas o que sempre me atraiu, até porque eu já pensava em fazer concurso público, era a área do direito constitucional, a área do direito administrativo. E atualmente acabo inclusive trabalhando nessas duas áreas. De uma forma bem simplificada, o que é o direito administrativo? De certa forma, nós podemos explicar o direito administrativo como um ramo do direito público que acaba analisando, estudando, sistematizando as relações entre o cidadão e a administração pública. Até o professor Romeu Felipe Bacelar Filho, de maneira muito feliz, acaba até mesmo trazendo a ideia de que o direito administrativo, no fundo, é o direito do cidadão, porque através dos instrumentos do direito público, o cidadão consegue muitas vezes a defesa dos seus direitos mais básicos, principalmente para proteger a sua dignidade. Professor, do ponto de vista do direito administrativo, o Brasil está preparado para grandes eventos, como é a Copa do Mundo, as Olimpíadas? O poder público tem, na verdade, vários instrumentos para cuidar dos interesses da população. E uma grande dificuldade que nós acabamos encontrando no nosso país é em termos de infraestrutura. Atualmente, para nós cuidarmos desse setor de infraestrutura, nós temos várias ideias novas, de certa maneira, no nosso país, que são as parcerias público-privadas. Uma tentativa de, através de contratos administrativos, disciplinar muitas vezes serviços públicos, obras públicas, que acabam sendo tão importantes para a mobilidade do cidadão e principalmente para nós termos esses grandes eventos na área tanto internacional como também na área nacional. E a questão da responsabilidade do Estado nos serviços públicos, como que fica nesses casos? Como nós sabemos, muitas vezes o Estado pode causar um dano ao cidadão, inclusive por esta ausência de infraestrutura. E cada vez mais nós encontramos o cidadão, a pessoa, buscando seus direitos junto ao Poder Judiciário. Nós temos instrumentos para isso. A responsabilidade do Estado está prevista no texto constitucional. Até acabo mencionando no meu livro, no meu Manual de Direito Administrativo, a respeito disso. O cidadão tem os instrumentos. O que nós temos é que desenvolver uma cultura para que ele exercite os seus direitos. Eu tenho o meu Manual de Direito Administrativo, ele inclusive está na 4ª edição, e até vou aproveitar o momento e entregar um exemplar para você, onde ali nós podemos encontrar de maneira bem didática, bem clara, pelo menos assim eu tentei, os institutos de direito administrativo que acabam sendo tão importantes para o nosso dia a dia e que às vezes a população, como eu disse, não tem conhecimento dos mesmos. O senhor é advogado da União. Qual é a função do advogado em si? Primeiro ele precisa prestar um concurso público. Realmente a carreira de advogado da União é uma carreira que acaba muitas vezes sendo do desconhecimento de grande parte da população, uma vez que ele acaba cuidando do patrimônio no âmbito federal, em especial o patrimônio da pessoa jurídica União. Então muitas vezes nós encontramos alguns problemas na área de responsabilidade do Estado, alguns problemas em termos de medicamentos, alguns problemas em termos de ressarcimento dos cofres públicos, em virtude muitas vezes de um ato de improbidade administrativa, existe um desvio de verba pública. E a Advocacia Geral da União que acaba realizando esse trabalho de recuperar eventual dinheiro público que tenha sido desviado.
Então, são alguns dos pontos que nós trabalhamos no dia a dia para a proteção do patrimônio público, antes de tudo. Falando de modo específico no mercado de trabalho, quais são as funções, tarefas que alguém que queira se especializar na área do direito administrativo pode exercer? Na verdade, tanto no aspecto da advocacia privada como no setor público, nós acabamos encontrando um setor muito rico para as pessoas desenvolverem as suas habilidades. Então, escritórios de advocacia especializados em direito administrativo atualmente são muito procurados, mas ao mesmo tempo são muito raros no nosso país. Da mesma forma, na área do setor público, nós temos vários setores que acabam demandando conhecimento do direito administrativo. Então, tanto na parte da magistratura federal, estadual, na área da advocacia pública, em que eu atuo, na área do Ministério Público, ao cuidar dos direitos indisponíveis. Então, essas carreiras que demandam sempre uma aprovação em concurso público acabam trabalhando no seu dia a dia com o direito administrativo. O senhor também é professor em várias instituições de ensino. Gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando? Realmente eu gosto muito de lecionar, eu acho que a área da educação acaba sendo emocionante, pelo menos para mim, que eu tive toda uma carreira, principalmente ali, tanto na faculdade, como muitas vezes me apresentando em cursos preparatórios. Então eu acho que uma mensagem que nós sempre podemos nos encaminhar aos nossos jovens, aos estudantes, é que realmente a educação é o grande caminho, e a educação com afeto, a educação com cuidado com a pessoa, acaba sendo tão importante para o crescimento do nosso país, o crescimento da nossa sociedade, o crescimento de cada um de nós. Eu acho que a parte da área do estudo é o grande caminho, principalmente para os nossos jovens que estão agora nos assistindo. Se alguém quiser fazer contato com o senhor, como que pode fazer? Eu tenho ali no meu Twitter, que as pessoas podem acompanhar, principalmente as minhas aulas, as minhas dicas, que muitas vezes eu acabo passando em termos de direito público e concursos públicos. E também tenho o meu canal no YouTube, Marcos Bittencourt, onde as pessoas podem gratuitamente assistir às minhas aulas, tanto de direito constitucional, como também de direito administrativo. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e fico à disposição aí para novos bate-papos a respeito aí da área do direito, a respeito aqui da área da educação. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.